Olha só, se você tem a mesma vontade que já me impulsionou, que é de fazer as malas e sair por aí rasgando tudo e conhecendo esse mundão, fica sabendo que eu já fiz isso. E em quase 6 anos morando fora do Brasil, aqui em Portugal, já passei bastante pela Europa. Já fui para a França, já fui para a Alemanha, já fui para a Itália, já fui para a Irlanda, também já fui para a República Tcheca e também já fui na Áustria. E volta e meia eu dou um pulinho aqui do lado nesse país que eu também amo, né, pessoal, que é a Espanha. E eu posso te garantir uma coisa. Muitas vezes, viajar sozinho nem é só sobre conhecer o destino para onde você vai, também é sobre conhecer a você mesmo. E eu posso te garantir que isso vai fazer com que a viagem seja ainda mais impressionante. Então, se você quer saber mais sobre isso, vem comigo que eu vou te contar 5 coisas que eu aprendi viajando sozinho por aqui, tá bem? Acompanha. You try to burn me down, but my spirit. Eu vou começar sendo bem sincero. No começo dessas viagens, a solidão assusta. Quando você chega em um lugar, em um motel, em um hostel, e fecha a porta e percebe que você está ali sozinho, que não tem ninguém para você conversar e falar sobre o dia e contar que seja um detalhe da rua por onde você passou, dá um certo vazio, um pouco de angústia. E parece que o mundo inteiro ficou em silêncio só para você se ouvir. Mas tem uma parte que é boa, que nesse momento você começa a olhar para dentro de você mesmo e consegue se ouvir e começa a se conhecer. Sabe que uma parte de viajar sozinho é reencontrar uma pessoa que por vezes a gente perdeu, que somos nós mesmos. Porque muitos de nós muitas vezes não sabem aproveitar a própria companhia. E não sou só eu que penso isso, já ouvi algumas pessoas me dizerem isso. Sabe que muitas vezes a gente até está em um lugar cheio de pessoas e nós estamos nos sentindo sós. E por vezes as pessoas nem sequer são capazes de aproveitar a própria companhia. E se nós não somos capazes de encontrar motivos para gostar da nossa própria companhia, como é que vamos fazer com que as pessoas gostem? Não é? É uma coisa interessante pensar isso. Então eu acredito que o primeiro desafio que tem que ser vencido, talvez quando a gente vai viajar só, é sobre a solidão e sobre se reencontrar. E é por isso que eu digo que essa viagem para um destino não é só sobre aquele destino, mas é sobre se reencontrar e sobre estar consigo mesmo. E esse reencontro muitas vezes é tão marcante quanto os destinos e os pontos que a gente vai conhecer, acredita em mim. Desde que te vi, yo me enloquecí. Buscaba una así y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me... Outra coisa que eu aprendi sobre viajar sozinho é que planejar as coisas é muito importante, mas ser flexível em uma viagem só, quando está acompanhado, principalmente só, é essencial. Eu lembro que na minha primeira viagem, foi em 2019, foi para a Itália. Eu fiz o roteiro e fiz todo o planejamento da viagem, e os lugares que eu ia conhecer e por onde eu ia passar. E depois de um certo tempo, percorrendo aquele mesmo percurso que eu já tinha criado, eu acabei por me sentir um pouco preso àquele roteiro e a necessidade de ter que fazer as coisas daquela forma, única e simplesmente para poder passar pelos pontos turísticos. Mas eu descobri que isso depois estava me tirando a alegria da viagem, a tranquilidade de poder estar ali e poder passar o tempo que eu quisesse nos lugares e apreciar os lugares como eu quisesse. E passado um certo tempo, eu vi que ser totalmente
rigoroso em relação ao planejamento da viagem vai acabar por vezes por te tirar um pouco da tranquilidade de poder apreciar aquilo, talvez pelo tempo que você acha mais necessário. E muitas vezes em uma viagem, talvez o mais importante nem é passar por todos os pontos turísticos do lugar. Muitas vezes em uma viagem, o mais gostoso de se estar ali é o tempo para se poder caminhar, o tempo para se poder descansar. E por vezes, se a gente parar para pensar, o fato de você ter ido a um ponto turístico não quer dizer que você apreciou aquele ponto turístico, porque às vezes você vai com tanta pressa, com tanta ânsia de fazer todos eles em um dia e todos eles muito rápido, que isso acaba te tirando a tranquilidade. Isso acaba te tirando a tranquilidade de poder aproveitar e de poder apreciar e de poder contemplar aquele ponto turístico com a devida atenção que devia ter, para ver todos os detalhes, para sentir quão bom é estar ali aquele tempo naquele lugar. E isso não pode ser mais importante. O roteiro, o planejamento não pode ser mais importante do que o benefício da viagem, do que todos os detalhes da viagem que você pode apreciar se você o fizer com tempo e com tranquilidade. Essa também foi uma das coisas que eu aprendi. Sabe o que eu também aprendi quando a gente viaja sozinho? Que a gente encontra muita bondade das pessoas, às vezes, nos pequenos detalhes, sabe? Eu lembro que quando eu fui sair de Lisboa para ir morar nos Açores, fui para lá a trabalho, eu fui com tanto medo, porque estava saindo de onde eu tinha morado desde o início aqui em Portugal, e uma cidade grande, né, onde parecia ter muito mais apoio. E eu lembro quando eu fui para lá procurar um lugar para morar, logo no primeiro dia, se não me engano, no segundo dia, encontrei uma casa de uma pessoa que era bem do lado do meu trabalho, e essa pessoa na casa de quem eu fui morar foi super receptiva e a senhora me tratou super bem, e fiquei morando ali 1 ano e meio, sabe? E com isso eu percebi que esse contato com as pessoas, essa experiência com elas faz parte da história, faz parte da viagem e faz parte de estar ali naquele lugar, sabe? E as pessoas podem ser tão boas, se você conseguir conhecer as pessoas certas, isso vai transformar completamente a viagem. Foi um período muito bom que eu tive ali e fui muito feliz morando ali onde eu morei. E essa gentileza e esse contato com as pessoas quando a gente viaja também é importante. Então foi uma das coisas que eu também aprendi, foi quando a gente viaja, é bom falar com as pessoas, é bom conversar com elas, tenta conversar com os locais, tenta falar com quem mora ali, ou mesmo as pessoas que moram ali, mas não são dali. Porque isso também vai transformar a sua viagem e vai te trazer memórias depois dessa viagem. Você vai lembrar depois, quando for lembrar dela, que você conversou com uma pessoa que era ou não era daquele lugar para onde você foi, ou com uma pessoa que tinha o mesmo sonho que você e por isso estava ali, também queria viajar, também queria conhecer os lugares, por acaso acabou encontrando ali uma casa para ela e foi por isso que ela resolveu morar ali, ou resolveu trabalhar ali onde ela estava trabalhando quando você foi para lá. E eu aprendi que ter esse contato também é importante, não é só apreciar os pontos turísticos, não é só tirar foto nos lugares instagramáveis e bonitos, mas falar com as pessoas também faz parte da experiência da viagem, também faz com que a gente possa se apresentar, também faz com que a gente possa conhecer os sonhos de outras pessoas e ver que nós não estamos sós nessa viagem, né? Porque também tem outras pessoas por aí que também têm a mesma vontade que a nossa, que é de viajar e de conhecer os lugares e conhecer o mundo e também conseguir apresentar um pouco de si para as pessoas. Então
faz isso, tem contato com as pessoas, que vai ser uma experiência que vai tornar a sua viagem ainda mais bacana, tá bem? E outra coisa que é importante saber quando você viaja sozinho é que você é 100% responsável por tudo o que acontece. Então, se você pegar o trem errado, é escolha sua. Se você entrar num restaurante ruim, também foi escolha sua. Mas essa autonomia, né, tamanha autonomia, também acaba por ser muito poderosa em transformar a pessoa que nós somos. Por quê? Porque você aprende como tratar as coisas sozinho. Você começa a acreditar mais em você mesmo, que você é capaz de fazer e que você é capaz de resolver e que você é capaz de seguir, que você é capaz de vencer os desafios e os perrengues que vão surgir na viagem, porque eles vão surgir, inevitavelmente vão surgir, né? Você é 100% responsável por tudo que acontece e isso te faz crescer, isso te faz amadurecer como pessoa, como ser humano e se tornar uma pessoa mais responsável, né? Faz você acreditar muito mais em você e se conhecer muito melhor, aprender o seu estilo de viajar, aprender a sua forma de resolver as coisas, aprender o seu tempo para poder tratar as questões. E essa transformação é extremamente poderosa e é extremamente importante para você aprender a se amar mais e gostar da sua companhia e gostar da pessoa que você é fazendo as coisas e se conhecer melhor. Então esse tempo e essa responsabilidade que vem com essa autonomia também são boas e também são muito bacanas de se aprender durante uma viagem, acredita? Sabe que por fim você aprende que viajando sozinho você acaba por sempre ter uma transformação em cada lugar que você passa, cada cidade que você conhece, cada lugar onde você mora te transforma de alguma forma e te faz acreditar cada vez mais em si próprio. Se eu pudesse dar um conselho para todas as pessoas era: viajem pelo menos uma vez sozinho. Enfrentem os perrengues da viagem sozinhos, conheça você mesmo, sabe? Façam uma viagem com a sua própria companhia e você vai perceber o quanto você vai voltar diferente depois dessa viagem. E cada vez que você vier, você vai gostar mais de ter passado aquele tempo com vocês, de ter tratado as questões e de ter aprendido o que aprendeu. E são experiências que você não vai conseguir se você for fazer em grupo ou com outras pessoas. E não quer dizer que isso não seja bom. É muito bom viajar acompanhado, é muito bom viajar em grupo, mas você não se conhece tão bem estando com outras pessoas e passando as coisas todas com outras pessoas quando você se conhece, quando você faz isso sozinho. Então é muito gostoso e é muito poderosa a transformação que a gente tem quando a gente faz uma viagem sozinho, quando a gente se descobre e quando a gente se reencontra. Realmente é uma coisa muito transformadora, tá bem? Queria muito partilhar isso com todos vocês. Queria dizer que foi muito bom gravar esse vídeo e dar essas dicas, e espero que essas dicas possam ajudar vocês também a fazer também escolhas assim. Viajem sozinhos, se encontrem, descubram o ser humano incrível que você é, tá bem? Espero que tudo corra bem e coloca aqui nos comentários agora pra mim se você já fez alguma experiência de viajar sozinho, ou se você tem essa vontade e o que é que te impede. Se eu pudesse te dar um conselho e se você tem medo, o meu conselho vai com medo mesmo, porque muitas vezes você for esperar o medo passar para ir, talvez você não vá, tá bem? Então, coloca aqui nos comentários se você já foi, se não foi, para onde foi e como é que foi essa experiência.
Um beijo e até o próximo vídeo.